E aí, meus amigos que me seguem aí no canal Bom com Arte, estamos aqui mais uma vez para outro podcast especial da nossa cidade. Mais um Bom Conselheiro aqui a ser apresentado. Dessa vez a gente recebeu aqui na minha residência, né? No QG da Cidade de Deus, o meu amigo e estudante, faz mestrado de antropologia, né? É isso, antropologia. Ó, não sei falar nenhum nome, eu sou mais desculpa aí, viu? Meu amigo Tayan Correia, né? Isso. Tayan, e aí, meu amigo? Show de bola aqui, para mim é uma grande satisfação estar recebendo você aqui nesse podcast maravilhoso, com você aqui, com você é maravilhoso. A satisfação é toda minha. Tanto é que quando você me chamou para esse podcast, eu nem acreditei, porque assim, eu não sei nem o que falar muito. Foi a primeira preocupação, né? Aí, bicho, eu vou falar o quê? Sei lá, a gente fala qualquer coisa. Conversa, né? Conversa. É porque assim, a galera fica, às vezes mesmo, fica preocupado. Fica, bicho, e tu vai perguntar o quê? Outro diz, ó, eu tenho uns amigos que dizem, ó, pergunta o que você quiser. Não, pai, relaxa. Aí a gente vai fazer uma coisa, vamos conversar normal, como a gente conversa, né, no dia a dia. A gente se encontra na conversa, a gente se encontra, né, conversa. É assim normal mesmo, né? Assim, a gente apresenta um bom conselheiro, né? Como a gente trabalha, o projeto é Bom com Arte, é Bom Conselho com Arte, e a cultura, né, o modo que as pessoas pensam na cidade é importante aparecer. Não é isso? E é isso, estudante de antropologia, bicho, começa me dizendo aí, como é antropologia? Eu sou meio leigo ainda, não me formei em nada, só na vida mesmo. Bom, minha graduação é em História, né? Fiz aqui em Palmeiras dos Índios, na UNEAL. Eu me graduei em História, com especialização em História Indígena. Mas aí foi fazendo História Indígena, foi que eu aprendi a amar Antropologia. Aí foi quando eu conheci. E então me inscrevi para o mestrado na UFAL, que é o mestrado em Antropologia Social. A antropologia, muita gente não sabe, como eu não sabia até a faculdade, é a ciência que estuda o homem. Ela é basicamente a antropologia que estuda as relações sociais e culturais. Sabe, por exemplo, o Indiana Jones? Sim. Ele é um antropólogo, só que era excisado, né? Obviamente. Mas essa pegada de estar indo até civilizações, estudar ou civilizações urbanas. Hoje mesmo minha pesquisa é sobre o assassinato de um beato franciscano lá de Quebrangulo, da Vila São Francisco, e estou fazendo um estudo sobre a vila que tem todo um legado social, que começou com a ideia dele, quando ele vem lá do sertão e planta tipo fosse uma comunidade a modo de Canudos, vamos dizer assim, religiosa, tudo mais, nesse contexto. E então ele passa a ter... Conselheiro, né? Isso, Eu sou diretor de conselheiro. Isso. Aí vem dentro desse movimento, tipo Antônio Conselheiro, tipo Padre Batista, o Biapina, dentro desses movimentos que ele fala. Como foi essa cidade que ele ajudou a erguer e como é que ela está hoje, como é essa organização social. Entendi. Lá é uma cidade ou um povoado? Um povoado. É feito tipo Barra do Brega aqui, sei lá. Isso, exatamente, é o povoado. Aí tem uma disputa entre Quebrangulo e Paulo Jacinto, de quem é quem. Territorial, né? Territorial. Até então, realmente, politicamente, pertence a Paulo Jacinto, a Quebrangulo. Só que aí tem tem um estudo antropológico que diz que não, ela vai pertencer realmente a Paulo Jacinto. Mas já na cidade, a galera diz que é abandonada pelos dois cantos. Que só interessa quando ajudar lá quando é questão política. Só que aí vem a questão, onde é que estão os títulos? Aí como a maioria dos títulos é de Quebrangulo, aí o prefeito Paulo Jacinto manda eles ir procurar Quebrangulo. Aí sempre tem essa questão. E no final da história, quem paga? Quem paga é a população. Mais uma vez, não tem como correr, só paga o mais fraco. Só que paga é esse mesmo. O sistema pisa na cabeça mesmo, cara. A verdade é essa, né? E aí, mas assim, aí vocês estudam, mas vocês quando terminam o estudo, só para o conhecimento, ou vocês apresentam para alguém de lá para eles entenderem, olha, aqui a gente estudou e é por aqui o caminho. Não, é justamente isso. A gente, no caso, entrega uma pesquisa, né? Que é a dissertação, e também vai apontando. Por exemplo, quando na minha pesquisa de indígena eu pesquisava sobre questões territoriais, que aí é um antropólogo que vai fazer esse estudo histórico, demográfico e tudo mais, que
que é para dizer se aquelas terras são ou não originárias indígenas. É um dos processos para demarcação de terra. Porque aí você tem, por exemplo, povos como o Chucu do Cariri, aqui em Palmeira dos Índios. Eles foram expulsos da terra deles, isso por volta do século XIX. O século XIX foram expulsos das terras deles, principalmente com a devolução de terra, foi extinto os aldeamentos. Então eles tiveram muitas vezes que se esconder. Mas a aldeia sempre foi lá. E nesse processo de tirar terra de índio, muitos índios morreram, tiveram que migrar para outros cantos. Mas então começou a surgir a necessidade de reivindicar os seus direitos. Que aí foi quando a FUNAI, o SPI, que foi o primeiro serviço de proteção indígena, foi criado. Isso, que foi fundado pelo Marechal Rondon. Sim. Ele, junto com o Darcy Ribeiro, fizeram muito parte dessa criação do SPI, que era o Serviço de Proteção Indígena, e foi quem comprou as terras dos indígenas para eles morar. Foi através da força de trabalho de índios da Amazônia que vendiam madeira, dessa venda de madeira, Marechal Rondon foi e deu dinheiro para comprar as terras do Chucuru do Palmeira. Só que aí o dono vendeu muito bem, mas nunca entregou as terras. Poxa. Foi, quando entregou uma parte, foi a pior parte da terra, que aí era o recanto da fazenda. Aí por isso é o primeiro aldeamento. A sobra. Isso, que é o primeiro aldeamento lá, tanto é que é o nome Fazenda Canto, que é justamente em referência a isso. Aí os índios foram para esse lugar, foram para esse lugar. Aí começou a retomar as questões culturais, fazer urucuri e tudo mais, e houve a necessidade de ampliar o território, principalmente que era para conquistar o território que foi comprado e que pertencia anteriormente a eles foram expulsos. Mas aí reivindicam até hoje? Existe isso aí? Existe até hoje a reivindicação. A última, está com alguns tempos que eu não vou para a aldeia, a última vez foi em 2019. Antes da pandemia, né? Isso, antes da pandemia. Aí, na época, tinha uma fazenda já, que ela tinha sido recém retomada. E já tinha conseguido pegar essa fazenda? Já tinha conseguido, só que é retomada. O que é que significa retomada? Que não pertence a eles, aos indígenas, é de fazendeiro. Só que aí, nesse caso é um processo menos simples, porque o fazendeiro reconhece que a terra é deles e quer só a indenização. Aí o problema é com a FUNAI para indenizar o fazendeiro. Aí por isso é uma área de retomada ainda. Mas é porque a FUNAI não quer, porque é do índio. Não, porque... Não quer indenizar. Não quer indenizar nada. É o processo que demora para a indenização. Porque tem que fazer toda a questão do laudo, o antropólogo tem que ir lá determinar, vai para o Ministério Público, vai por isso que tem outro entrave que é precedentes. Muitos políticos de lá, assim como eles são filhos fazendeiros de lá. Então não querem que terras como essa sejam demarcadas. Por mais que o fazendeiro esteja entregando, não quer porque é precedente para ampliar o território e pegar o território deles. Entendi. Porque aí eles não querem que os índios criem força. Criem força, exatamente. Eles travam, o sistema trava. Isso. Mas o Palmeira está mudando muito, tanto é que o secretário da Cultura lá é um indígena hoje, que é o Cássio Júnior. Que bom, né, velho? Foi uma evolução, né? Isso. É um indígena do Cariri, que é o Cássio Júnior, muito... É um outro antropólogo também. Tem gente aqui, de Bom Conselho, que é do Chucuru do Cariri. O estudante do Gileno, o professor Gileno, que estuda Jiu-Jitsu. Gileno, o pai dele. Esse menino, professor não, como é o nome dele? Gileno pai, que é mecânico, aliás, um abraço para eles aí, o Gileno aí, e o outro Zé Maria, mecânico, eles que tem o Cancha, né? Você conhece o Cancha? Cancha não. Moreno Fortão, Cancha. Mora em Palmeiras também, e tem o irmão dele também. A gente estudou tudo junto. Eles são dessa etnia, né? Chucuru Cariri e Palmeiras dos Índios, inclusive eles estão morando lá ainda agora. Eu sempre escutei falar de Chucuru Cariri, mas nunca tive assim, nesse tipo de conversa, uma visão dessa aí, entendeu? Eu cresci aqui, né? Eu só soube que tinha indígena em Palmeiras quando eu comecei a ir para a faculdade para lá. E realmente não sabia. Não sabia. Sabia dos de Água-Vela. E pelo nome... Palmeiras eu achei que porque é como muda a visão. Naquela época eu era, por exemplo, eu pensava como a maioria pensa. Que o índio é aquele cara que está atrasado, tudo mais. Tem que se atualizar. Isso, tem que se atualizar. Você pensa isso. Então, nessa época, você pensa naquela ideia de extinção dos índios, que os índios estão se acabando.
É nessa ideia, que é uma ideia muito difundida também pela ideia do Marechal Rondon junto com o Darcy Ribeiro, que é a ideia de juntar ele à sociedade, a nacionalizar esses índios. Sim. Que era o intuito. Mas eles não são obrigados, que eles querem as terras deles, inclusive por direito. Isso. Inclusive eu sou descendente de índio, meio direto mesmo, porque minha avó, a mãe de minha mãe, inclusive tem um podcast, do Nordeste lá, sou vizinha lá, ela é neta de índio, por parte de pai, e bisneta por parte de mãe, do índio mesmo. Aí ela já não chega mais de que etnia era. Isso aqui era para a banda do sertão, diria certo, eles pedem águas belas, né? É isso. E aí hoje eu entendo, mais ou menos que. Mas hoje eu entendo que não é eu já pensei isso também, de ser. Os índios, estão desatualizados, tem que vir para a civilização. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, isso não existe, cara. Esse cara quer banir de uma vez com os donos do verdadeiro Brasil. Porque eles eram os donos, a verdade é essa. Chegaram, tomaram no cacete, e empurraram um monte de coisa de goela abaixo, quem não aceitou o que eles quiseram impor, morreram, viraram a escravos, e assim foi. E aí vive já com os africanos lá também, e o pau cantou nos meaços de todo mundo, foi desse jeito. E a terra dos indígenas. Isso é inegável, né? E eles têm por direito. Aí agora, quando você, através dessa visão, você falando para mim, agora foi que eu fiquei, vamos embora, agora vou procurar minha etnia. E vamos embora, correr atrás. Pronto, aí nesse contexto, aí foi que eu comecei a aprender, aí foi quando eu conheci a antropologia e foi abrindo. Aí quando a antropologia é basicamente a ciência da alteridade, que a alteridade é basicamente você entender como é o outro, entender que ele é assim dessa forma porque ele é dessa forma. E não tem uma coisa. É mais ou menos com Geertz, que é um antropólogo, ele define a antropologia como uma tradução. Sabe quando você pega, por exemplo, uma língua que você não conhece, você não precisa aprender para ouvir uma tradução? Pronto, é justamente isso. Imagina um contexto social que você não conhece e o antropólogo é que vai traduzir para você como é que funciona, entendeu? É basicamente isso. É como se cada cultura, cada movimento fosse um idioma e o antropólogo fosse descrever isso para explicar. Aí ele estuda profundo sobre o assunto. Né? Isso. Em pós-graduação, depois de pós-graduação já... No caso, a pós-graduação, elas são duas, né? Que é o mestrado e doutorado. Aí são a pós-graduação estrito sensu. Aí tem lato sensu, que é a especialização. Que a especialização que a maioria chama de pós-graduação, mas é especialização. Que aí é graduação, especialização, mas não é obrigado a fazer mestrado e doutorado. Entendi. E tem o pós-doc, mas o pós-doc não é título, é mais um estágio. Aí como seria esse estágio? É basicamente você passar um ano pesquisando, sob supervisão de outra pessoa da área. No caso, você já é pesquisa intensiva, é dedicado somente àquilo. E aí, quando o antropólogo ele pega aquela base e ele distorce, que ele filtra e traz a história, digamos, mais verdadeira possível, né? Ali, ele para pesquisar, ele se envolve, ele passa dias no artigo. Como foi esse processo? Quanto tu passou? Tu fosse passasse dias lá com os índios? Sim, passei na aldeia. Porque lá é normal, é uma comunidade rural. Sim. É exatamente isso. Então é normal. Porque a minha pesquisa mais era desenvolver a questão territorial. Então a dinâmica, como foi que chegou a isso? Aí eu era recolhendo o depoimento da galera, falando como foi que chegou, aí falando das famílias, que aí você vai entendendo as relações sociais. Por exemplo, primeira família que começa a chegar na aldeia e começa a chamar as outras famílias, vai para lá, é a Celestino. Aí como é que se desenvolvem essas ligações das outras famílias, como foram chegando? E aí vem a relação do poder, quem é pajé, quem é cacique. Entendi. Aí a gente vai verificando essas coisas na noção de territorialidade, de família, parentesco. Aí vocês vão na raiz mesmo da galera, na árvore da familiar, de quem veio até onde estão desses agora atual. Isso. E hoje, a gente passasse quanto tempo lá, quando você ia para lá? Olha, no caso, você fala dormir ou pesquisando lá? Sim, dormir mesmo. Dormir era algumas vezes, que às vezes a gente só ia e voltava no mesmo dia. Entendi. Mas dormir foram algumas vezes, que aí eu dormia na casa do Cássio,
que na época ajudava bastante a gente nessa pesquisa, já quando eu estava na UFAL. Aí nessa época passou no mestrado de antropologia também, hoje já é mestre. Aí às vezes a gente dormia na casa Lenuí, que era o pajé ex-pajé da Mata da Cafurna, que é a parte de maior concentração de Mata Atlântica da aldeia, que é a parte mais sagrada. Pronto, e a gente ia sempre e voltava, mas de pesquisa foram quase 5 anos. 5 anos de pesquisa, indo direto lá. Entendi. Então estudou a fundo mesmo, né, velho? Isso quando você estava estudando a história, já na antropologia já? Nas duas, que eu fiz, eu comecei na história, aí fui fazer a outra graduação que é nas ciências sociais. Aí nas ciências sociais é que eu estava meio com a pesquisa indígena. No mestrado foi que eu mudei. Entendi. Aí o mestrado é mais quantos anos? São 2. São 2 anos, que aí é um ano de disciplina e um ano de pesquisa. Aí já estou no ano de pesquisa. Entendi. Sensacional. Assim, mas o cara quando estuda antropologia, que ele está formado e tal, ele o que é que ele faz? A atuação dele? A atuação dele para ajudar essa galera aí. A parte que ele já entendeu, que ele agora vai agir. Pronto. Aí o antropólogo, ele trabalha com assim, o Brasil não tem a função pesquisador. Não existe a função científica de pesquisador no Brasil. Então o antropólogo, ou ele vai ser professor de antropologia na universidade, que é o cargo que vai exercer cargo de docência, ou privadamente ele vai trabalhar a partir de laudos judiciais. O que são esse lado da antropologia? Por exemplo, tem o laudo de impacto. Toda empresa, quando ela chega numa cidade, ela precisa saber qual é o impacto social. Então, ela vai ter que pagar um antropólogo para fazer esse laudo. Aí, esse é um dos trabalhos. Além disso, tem os trabalhos judiciais, que é como eu falei, quando a FUNAI precisa demarcar território indígena ou verificar quilombos, terra de quilombo para homologar. Nessas relações, aí judicialmente tem que mandar um antropólogo para fazer o laudo. Você também tem o laudos do tipo quando é necessário fazer uma mudança para Chesf, por exemplo, quando ela vai construir uma nova barragem. Aí sempre não tem um deslocamento de famílias ribeirinhas. Sim. Aí é preciso ter o laudo também dessas relações. Ele vai lá e analisa se pode também ou não, né? Isso. Ele é quem dá o parecer. Isso. Por exemplo, quando tem um caso de trabalho infantil, um antropólogo também tem que intervir junto ao judicial para ele ver se é exploração infantil da família. Aí ele vai estar investigando a família, os vizinhos, para saber qual é a relação social, a situação, vai descrever. Por exemplo, vamos dizer que um pai coloca um filho para trabalhar, mas é por necessidade, porque eles não têm o que comer. Aí o antropólogo vai verificar isso e vai dizer para o juiz qual foi o motivo, porque isso não configura trabalho infantil. Aí tem essas questões. Ele chega lá e ele vê a realidade. Ele vai ver a realidade e aí ele vai relatar para o juiz. De certa forma, relatar para o juiz, mas ele relata como se fosse o papel de advogado ali. Não, ele só relata a realidade imparcial. Isso, imparcial. No caso, ele tem que demonstrar, ele tem que traduzir a realidade da pessoa. Entendi. Aí é o juiz que vai julgar. Isso vai julgar. Aí muitas vezes, aí é onde ele às vezes libera para deixar trabalhando, né? Justamente. Senão eles vão passar fome. Não, no caso não passa para a liberação. No caso, faz uma obrigação, por exemplo, judicial de ajuda financeira por um período para a família. Entendeu? Que é para a pessoa continuar estudando, o menino. Sim, aí ele faz um papel, no caso, é a obrigação, por exemplo, de contar ao juiz antes de ser julgado qual é a realidade da família. Para ele poder entender se realmente isso quem vai julgar realmente é o juiz. Sim. Mas no caso, a função do antropólogo seria contar para ele aquela realidade, expressar a realidade. Entendi, assim que eu estou traduzir. Estou perguntando como é que diz. Ele julga e ele emite um papel, emite um documento para a família receber uma assistência financeira. Aí no caso é o juiz que pode determinar. O juiz é que vai determinar. Então o juiz pode determinar mas isso. Envia para quem? Quem paga isso? Quem paga? No caso, por exemplo, tem os programas sociais, aí é indicado para o CRAS.
O CRAS é que vai verificar quais são os programas sociais e tudo mais, que aí você tem, por exemplo, o Bolsa Família, aí tem auxílio, aí dependendo do pai, se ele foi carteira assinada e tudo mais, pode ser para o INSS, que são os auxílios, por exemplo, famílias ribeirinhas, que acontece muito. Sim. No caso é passado o auxílio pescador, que é a época de estiagem e tudo mais. Entendi. Entendi. Chegava. Entendi. Agora, na hora, velho, isso aí, show de bola, bicho. Madeira, cara. É uma coisa muito interessante, muito importante que aborda esse tipo de pesquisa, de pesquisar a vida dos verdadeiros donos dessa terra aqui, que é o Zinho. Isso eu vou chamar a vovó, vamos reivindicar. Vamos correr atrás, vamos para ver com as terras que nós temos. Mas não é assim não. Eu tô brincando, vamos lá, Zeza. Eu sei como é que é, poxa. O cara tem os ativistas, né? Qual a diferença? Pronto, os ativistas são chamados indigenistas. Indigenistas. Indígena com uma mistura de. O nome é uma abreviação dos dois? São pessoas que apoiam a causa indígena e tudo mais, mas que não são indígenas. Eles são indigenistas. Por exemplo, existem muitos padres indigenistas. Que é o mais ocorre, que é com a galera do Cine, a galera do. Eita, tem muito órgão que eu não lembro não, mas o Cine é o principal aqui do Nordeste, que é um órgão da Igreja Católica que é indigenista. Ele é um órgão já desmembrado da Igreja Católica. Não, é da Igreja Católica. Ele é direto. Direto, é. Entendi. É tipo tem aquele de arrecadação de cestas básicas. Sim. Agora, toda vez eu esqueço os nomes dos programas. Entendo. Então, aí ele arrecada, ajuda pra galera. O CIMI, não. O O CIMI, no caso, faz a arrecadação para ajudar com a galera. Seja comprando terra, seja construindo... E eles compram terra também? Eles compram. O dinheiro vem do governo federal? Não. No caso, é arrecadação de doações. De doações, isso. Aí constrói cisternas, que é o principal serviço, principalmente para o pessoal do sertão. Sim. Então ele não auxilia diretamente os índios. Não, auxilia diretamente. Só os índios. Esse programa, assim. Ele não entra em outra área, tipo a galera dos quilombolas, por exemplo, que aqui quilombola tem alguns CIMs que trabalham. É do mesmo órgão. Pronto, então CIM significa Conselho Indigenista Missionário, que é um órgão ligado à CDBB. Tem muitos programas que eu vejo missionários desse tipo na Amazônia, né? Tem muita igreja evangélica que gosta de ir para lá. Que são indigenistas. Não considero indigenistas. Já não é, né? Não, porque elas estão mais para fazer doações de cesta básica, na busca de conversão. Ela não se vincula ao... ela não se dizer eu sou indigenista. Não. Nem quer. Eles são tipo missionários para conversão. É tipo para conversão, é para convencer eles a se converter. Isso. Né? Eles fazem a ação social e falam da religião deles para a galera. E aí nesse meio alguns se convertem. Isso, né? Exatamente. Aí é importante também, não deixa de ser bom, que já ajuda, né? Entendeu? Mas e tu tem religião? Tenho, sou cristão. Só não tenho, no caso, instituição, né? Então nós somos muito. Não, peraí. Cristão, mas você não frequenta. Não, porque religião é baseado no que você acredita. Sim. No caso, você tem o budismo, que é uma filosofia através de Buda. Você tem o judaísmo, que é uma questão também cristã, só que é a parte bíblica antes de Cristo. Sim. Que eles, no caso, ainda não receberam o Messias dele. Sim, eles esperam, eles não acreditam em Jesus. E eles são um normal. Isso, aí você tem Maomé, o Islã, que é com a base do Alcorão, também são religiões chamadas abraânicas. O judaísmo e a cristã são religiões abraânicas. Aí você tem... pronto, e o cristão que acredita na salvação através de Cristo. Então é isso. Por isso que eu sou cristão. Não quer dizer que eu participo de uma igreja cristã. É porque eu acredito que a salvação é através de Cristo. Por isso que eu sou cristão. Mas o Cristo, a palavra Cristo, né? Jesus, o Cristo. Ou esse Cristo não foi ele já era Cristo antes de morrer, ou ele é Cristo depois que os caras
Que o sistema matou e ele ressuscitou, ele virou esse Cristo depois. Não, é por conta, é tipo nomenclatura, de nome, junção, por exemplo, Como se fosse sobrenome? Não, é tipo uma patente? isso, tipo uma patente. Entendi. Só que não é tão- Jesus é o na Santo, patente. digamos Isso, assim, isso. né? O cara. Isso. Aí você tem, por exemplo, e para definir, porque Jesus era um nome muito comum naquela época. Sim, é como José hoje. Isso, exatamente. Então, quando dá essa ênfase, quando Pilatos dá essa ênfase, Jesus ou Cristo, é porque tinha que definir qual é o Jesus. Até por conta, porque acredita-se também que Barrabás chamava Jesus. Sim. Ou era outro José, né? Que nem... Jesus é traduzido para a palavra de Deus, né? Porque nem hoje uma palavra, um nome comum é João, José, Antônio, né? Aqui na nossa região do Nordeste. Entendi. Aí quer dizer que ele falou, então esse é o Cristo, que Jesus ou Cristo. E o outro não era. Então, mas aí Cristo tem um significado, eu não lembro agora o Mas significado. foi Pilatos que falou o Cristo. Isso, que aí o significado é tipo um significado, o Cristo como se fosse o Salvador. Então quer dizer que no caso Pilatos falou com ironia. Sarcasmo. Não, porque no caso não era o que se dizia na época, que ele seria o rei dos judeus. Sim. Entendeu? Aí essa é a ideia. Por isso tem lá Aquela que torna na cruz em cima. Isso, que é uma coisa mais hollywoodiana, mas sim, essa questão, que é justamente para identificar. Que aí você tem essa questão, que é o rei dos judeus, aí o Cristo, que é como se fosse o prometido. Eu não lembro qual é o significado mesmo do Cristo. Pronto, mas aí onde entra a minha curiosidade. Que para mim, o Cristo, porque hoje as instituições, elas se apegam muito nesse nome Cristo. Uhum. Tá É por entendendo? conta justamente dessa questão. Sim, justamente isso. Aí eu acho que, no que eu entendo, né, que eu não estudei profundamente, o Cristo é algo colocado quando Roma, quando Constantino se converteu, que eu acho que ele não se converteu, no século IV, depois de Jesus, né, depois da crucificação, 400 anos depois de Jesus, que já era várias gerações, que Roma perseguia o seguidor de Jesus. Né? Que também para mim Jesus era um cara, digamos assim, ele não era um cara politicamente correto. Ele não era um cara que agradava o sistema. Ele era um cara, abre aspas, rebelde. Porque ele batia de frente, ele dava ideia. Só que rebelde para os olhos do sistema, porque ele só pregava amor. Teve a história lá que ele chegou lá dando um chute lá no templo lá, que os fariseus, que ele ficou bravo lá e disse, ninguém pode negociar na minha casa, essa história aí e tal, que tem nos filmes e tudo mais. Então, Jesus, pronto, eu tenho essa visão que Jesus era esse cara, que ele veio pregar amor. Na Bíblia diz até que ele não era desprovido de beleza. Aí a gente se lembra do Jesus hoje, é um cara branco dos olhos azuis e dos cabelos loiros, coisa mais linda, branquinha. Ele, para mim, ele não era, porque judeus não tinham esse tipo de cor na época. Se você for olhar hoje, lá a região ainda não era um cara, tipo, ele é europeu, né? Ele é da Europa para cá, né? Pronto, o Jesus que eu eu entendo, cara, ele não tinha nada a ver com religião, bicho. Ele não tinha nada a ver com... Pronto, digamos hoje que eu sigo a filosofia dele. Dizer que eu consigo fazer o que ele, lógico que nunca mais ele não veio para ensinar. Pronto, eu não tenho eu também sou desvinculado a instituições, né? Por um lado eu acho bom, né, as instituições, e por outro lado eu vivi coisas que não foram experiências boas, né? Aí daí eu abri o olho, quem é Jesus? O que é que Jesus prega? Quando você olha do seu lado, velho, do outro lado, na sua frente, você está rodeado de pessoas que, eu digo pela minha convivência, né, que só usa o nome dele na hora de pedir, na hora de julgar, aí na hora de fazer, tipo, na hora de seus direitos e seus deveres, né, em cima dos direitos. Porque eu estou com Jesus, mas na hora do dever, digamos assim, que era o cara praticar para com o seu semelhante que aí o circunda, não acontece. Aí, meu irmão, aí ele veio com aquela lapada, peraí. Aí um amigo disse, bicho, Jesus era um filósofo. E com certeza, ele tinha santidade,
Ele era um cara diferenciado, iluminado. Nem Buda, tem outros, né? E só que, conversando com ele, ele disse, se ele já tivesse uma visão dele assim, como filósofo. Eu disse, não, eu vejo ele como uma santidade mesmo. E também é um único, que eu acho, que não tem outro. Esses outros aí que tem, eu acho que não é. Entendeu? Eu no caso, eu sou do tipo que, assim, eu sou cristão porque eu escolhi ser cristão. Porque é isso que eu quero acreditar. Mas eu não duvido das outras religiões. Sim. Eu acredito que cada um tem sua verdade e sua fé vale a partir disso. Exatamente. Você agora chegou num ponto importante. Eu também, eu respeito. Eu respeito muito, eu não desacredito mais. Fui criado numa cultura que aquela religião ali era errada, o povo apontava muito. A religião que eu participava, que era a igreja evangélica, a gente já vem da igreja católica, né? Minha avó frequentava quando eu fui morar com ela, quando meu pai morreu, e depois ela saiu para a igreja evangélica. E eu vi muito apontar essas outras religiões. Inclusive a católica como se fosse uma rival, né? Por causa de imagem católica. Mas muito apontamento. Tá entendendo? E aí eu sei que eu vivi muita realidade. Então, aí voltando para Jesus, eu não vejo Jesus como algo vinculado à instituição. Eu vejo que a instituição se criou usando o nome dele, usando o legado dele, a história dele, baseado em coisas reais que aconteceu mesmo, que ele, por exemplo, os milagres dele. Eu aprendi que o milagre dele, que ele fazia, a ferramenta que ele usava era a sua fé. Que ele chegava para... Na Bíblia também diz, no Novo Testamento você pode procurar, em Marcos, por ali que já tem. Toda vez que o cara ia querer gratificar ele, o que é que eu posso fazer, Jesus? Para lhe pagar o que você está fazendo por mim. Aqueles milagres que ele fez ali, desconexão que ele teve com a parte social, dos menos, né, favorecidos. Ele era da galera, dos pobres, digamos assim. Ele não era do sistema de Roma, não. Ele era do povão. O que é que eu posso fazer, Jesus? Para retribuir. Ele dizia, nada. Eu não quero nada. Mas você me curou, não. O que ele curou foi sua fé. Ele fala que curou sua fé. Entendeu? E aí onde eu entendo que o praticar da fé é você não desacreditar. Você focar, pensar com o coração, pensar bem, com coerência, você ter a fé. E agora correndo atrás. Aí é onde entra também o texto bíblico, que Deus fala, faz por outro que eu te ajudarei. Aí é onde o cara tem que correr. E aí a gente entra no ditado popular, rapaz, vamos correr atrás que ficar deitado, né, se coçando, não vai cair do céu não. Tá entendendo? E a visão que eu tenho é essa. Por isso que eu já não tenho uma religião, assim, instituição, mas digamos que eu tenho uma religiosidade. Não tenho uma religião. Mas é isso que eu quero falar. Religião é independente da instituição. No caso, é a sua crença. Por exemplo, tem espírita que ele acredita em Cristo. Sim. Mas só que ele não é cristão. Por quê? Porque quem acredita em Cristo acredita na salvação através dele no julgamento final. No caso, eles acreditam nisso. É o que eu escolhi acreditar. No caso, eles acreditam que a gente reencarna. Então, se a gente reencarna, a gente não está acreditando na questão cristã da volta dele. É esse ponto. No caso, não acredita na salvação através dele. Então, não é um cristão. Mas não quer dizer que ele não acredite em Cristo. É só por conta da fé. Basicamente, o pensamento filosófico que você escolhe seguir. Entendeu? Sabe quando a gente escolhe, dentro da academia, a gente costuma dizer que a gente escolhe uma corrente teórica. Que é aquela teoria que a gente mais gosta, que mais se identifica. Do mesmo jeito, para mim, foi a religião. A cristã foi a que eu escolhi, que é a que eu me identifico. Mas eu não desacredito. Então, eu entendo que, na minha opinião, Jesus ele nem era branco dos olhos azuis. E outra, como a instituição também criou a data do nascimento dele, mas não tem na Bíblia. Então essas coisas que para mim não faz sentido, que aí eu prefiro aqui, a filosofia dele. E eu não vejo ele como um cara branco dos olhos azuis, ele é um cara de cor. Não, com certeza ele não é branco dos olhos azuis se a gente for pensar etnicamente. Porque ele vem de uma região além do Oriente Médio,
ali próximo ao Egito, Cairo, ele vem dessa região. E essa região você não encontra pessoas negras, pessoas brancas, de olhos azuis. Né? Principalmente você vai olhar para os judeus. Os judeus não vão ter esse físico. Então, se ele não for um homem negro, ele provavelmente vai ser um homem árabe. Mas é entre essas duas categorias, ou é negro ou é árabe. Principalmente pensando nos egípcios, né? Porque quando Cristo, quando ele é recém-nascido e os pais fogem, eles fogem para o Egito. Então, para um lugar onde ele ficaria escondido, se misturaria facilmente, no caso. No caso, mas no Egito a galera era preta. Isso, no Egito a galera é negra. Entendi. Aí ele justamente migra para esse lugar que ele era mais aceitável. Isso. Né? Não é mais aceitável. No caso, não, ele se camuflava. Se camuflava, isso. Entendi. No caso, ele se misturava e aí não ia ser filho de qualquer um ali. E tem a história de tem a história que eles matavam as crianças, né? Isso, exatamente. Um monte de crianças, na hora que eles fogem ali, né? Mata todos esses nascidos da cidade e entendi, cara. Show de bola, isso. Mas é isso, e a gente segue seguindo a filosofia dele, o máximo que eu posso, errando e acertando. Errei ontem, beleza. Eu tenho que trabalhar hoje para não errar em cima daquele de novo. Né? Principalmente quando a gente, eu acho que, isso é na parte da mudança, né? Na parte da mudança, ela judia muito a gente, cara. Eu mudei muita coisa na minha vida e ela judia muito, que é um quebra para você se reconstruir, sabe? Porque tudo que para você criar, você tem que quebrar. Até para você construir uma casa dessa, você tem que cavar um buraco, ferir o solo, duro, árduo, para poder construir algo novo. E aí, em mim, nesse processo de mudança, o cara sofre muito, porque, por exemplo, na cobrança de se autocobrar mesmo, que o cara fazia muito determinada, tal coisa que me prejudicava, por exemplo, a vida que eu tinha no alto, na bebida, na farra, na resenha toda aqui. E todo final de semana, para mim, minha ideia era o sextor. Agora, no sextor, era um sextor que ia para terça, era um sexta-terça. Era uma coisa que era muito louco, porra. Eu ia para trilha, quando chegava na trilha para cavalgada, era aquilo tudo, e aquilo eu entendi que me prejudicava e eu tive que mudar. Aí, olha, eu quebro as relações sociais. Tudo quanto é amigo, o cara se afasta, automático. Se quiser, você já sofre isso. Aí passa por outros processos que no meu caso aí, já caí logo cai de paraquedas numa depressão. Pô. De paraquedas numa depressão, bem bonitinho assim. Aí foi um processo muito destruidor, cara, para poder eu começar, entendeu? Pronto, aí fui entendendo que tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Aí eu encontrei a fé no Jesus, no cara que eu acredito que ele veio ensinar, por isso que ele veio ensinar o amor, foi por isso que os caras me meteram o cacete e mataram, entendeu? E se ele viesse hoje, ele podia não enfrentar uma cruz, que lá no tempo, a época era de cruz, né? Mas ele pode enfrentar um paredão de ser fuzilado, de qualquer coisa, entendeu? Pelos fariseus que ainda existem, os fariseus estão aqui, entendeu? É um dos versículos mais atuais, aí de vós fariseus. O que mais tem hoje em dia é fariseu. Você tem numa situação comum nas igrejas hoje a venda a venda da fé. Isso. Eu lembro que quando Cristo entrou no templo e viu o comércio dentro do templo, ele ficou indignado. Foi mais ou menos isso aí. Ele ficou indignado, mas hoje volta a isso. Já houve outro tempo também, que foi o tempo das indulgências, aí Lutero se revoltou, né? Sim. Mas hoje, Lutero, justamente, ele se revoltou, desvinculou da Igreja Católica, né? Foi, protestou. Por isso que tem o nome protestante, né? Isso. Ele hoje vende muito, cara, porque, cara, o Jesus, a santidade de Jesus, o Deus, está muito vinculado a valores, cara. Meu irmão, o cara pregava, tem até aquela parábola dele, do cara do fundo da agulha, que o rico chega para ele e diz, cara, eu ajudo as pessoas, eu faço tudo de bom, eu dou comida aos pobres, o que é que eu preciso fazer mais para me ter a salvação? Aí o Jesus disse, eu tenho que doar tudo, ficar zero, que nem eu sou.
Aí o cara disse, oxe, nem que perder, eu tô fora. Aí ele diz, é mais fácil o camelo passar por fundo de uma agulha. Porque você tem o... Do que o rico entrar no reino dos céus. Segundo a Bíblia, né? Mas é verdade. Tem um outro também que diz que, já apocalíptico, que diz que há mais gente que serão salvos fora da igreja do que dentro das igrejas. Sim, Para você ter noção. Sim. E é como é que a gente vê a situação hoje da maioria das igrejas, que parece que se esquece que, como é o pensamento de Cristo, a questão de irmandade, mas eu já vi um pastor, esse me surpreendeu muito, que até gostava dele, mas ele falando sobre que o atual presidente tem razão, que bandido bom é bandido morto, porque se o bandido vem se o bandido vem e me mata, quem vai ficar triste é a minha família, elas que vão perder. E o bandido vai perder o quê? Então tem que dar moleza, não. A gente tem que pensar isso. Aí você trabalha. Onde é que está a questão de perdoar o próximo? Isso o pastor falando. Isso o pastor falando. E era que é um pastor que eu considerava, porque é inteligente ele. Eu não vou dizer a denominação, sim, mas esse pastor apresenta inclusive o programa na emissora dessa igreja. Aí ele falou que bandido bom é bandido morto, mas aí alguém está controvérsia. Justamente. Jesus não pregava isso. Justamente. Aí você pensa, e onde é que está a questão do perdão próximo? Onde é que está a questão da justiça? Onde é que está a questão do própria humanidade? Que é uma coisa que a galera pira, como por exemplo a questão de direitos humanos. Não, isso não é direito do humano, é direito dos humanos. Aí diz, bicho, não importa o cara que for bandido ou não. Quando você faz uma merda com ele, você está perdendo a humanidade do mesmo jeito que ele. Ele já perdeu a tua, você vai estar perdendo a sua. O direito humano é justamente para que muitas pessoas não deixem de ser humano, como por exemplo como aquele bandido. Quando a gente pensa no mal do outro, a gente está deixando de ser humano. A gente perde esse lado. A gente tem que. Não é pensar mais pior. uma parada mais extinta, né? Isso. Raiva foda. Eu sei que é isso, a gente ficar com ódio e tudo mais. Meu pai mesmo, ele era policial, foi assassinado. Então você tem essa questão do ódio e tudo mais. Mas só que quando você para pensar em Cristo, em Deus, você vai perceber que isso não é ser cristão. É acreditar na própria justiça, ou se não for humano, na própria justiça divina, né? Verdade, inclusive, pronto, a verdade é essa. E o atual presidente, ele fala ser cristão, né? Ele fala muito, está vinculado com muitas instituições, que se diz ser cristão, né? Na teoria. E aí vem esse bandido morto, cara. Isso é uma questão muito polêmica, tá ligado? Por outro lado, né? A sociedade hoje sofre muito na mão, por exemplo, vamos falar do Rio de Janeiro. A gente se colocar na TV hoje do Rio de Janeiro, na TV local, a gente vê a bagaceira toda por causa do tráfico, né? E aí também envolve quando chega o sistema de segurança que quebra, que mata a gente também. E daquele jeito, aí fica acho que nunca vai mudar, velho. Eu acho que nunca vai mudar essa bagaça. Eu acho que aquele negócio, por exemplo, do Rio de Janeiro, nunca vai deixar de existir aquilo. Aquela violência, tanto do lado quanto do outro. Por exemplo, muitos policiais já são meio doidos lá. Por causa da bagaça. Já quando já vai para matar e morrer. Dá tiro até no cabo do vento. Mata um inocente. E aí tem que chegar lá e fazer diferente, mentir. Depois a galera descobre, vai para a mídia, fica esse cabaré todinho. E sempre a galera, de novo, mais uma vez, o mais de baixo se lascando. Sempre o mais de baixo é que levanta a pancada. Que leva a pancada, que é o raso, né? O pobre, né? O favelado. E etc, etc, etc. E eu acho que nunca vai mudar, velho. Nunca vai mudar. E enquanto tiver um pregando que é cristão e dizendo que bom é matar mesmo, aí é que não vai mudar mesmo, cara. Isso não existe. Isso não existe. Essa parte que você falou do cara não ser humano, isso é muito importante o cara analisar essa parada aí, cara. Tá ligado? Porque
acontece, o outro lado tem família, tem mãe, tem filho, tem pai, e isso, como é que fica? Não é por meu, não foi eu, entendeu? Aí eu acho que nunca vai mudar o sistema, cara. A gente, é uma luta árdua, né? É uma luta árdua que já vem de baixo, né? Que já vem já também de outra cultura do nosso, falando do nosso país, que é um país novo, digamos assim, né? É um país que ainda tem muito a evoluir, tem muita coisa. A gente vai fazer nosso papel enquanto nós estamos aqui, né? Tentar mudar o nosso mundo, para ver se o mundo muda. O que você estuda é um estudo muito interessante. Você vai deixar seu legado do seu estudo ali. Tá entendendo? Essa parada eu sempre falo que ela veio lá da libertação dos escravos. A pergunta é, ele foi libertado ou ele foi jogado para a rua sem ele liberar? Sem ele liberar, porque eu não levei uma lei áurea, mas e aí, cara? Quando jogaram isso para fora com seus filhos, com suas famílias, que não eram poucos, sem nada, tiveram auxílio, existia programa social? Não, cara. Isso aí já vem de uma descendência disso também. Nós é um país que a galera, se você for olhar os anos, você vai olhar, contar as descendências, eu já contei, cara. É mais ou menos 10. De lá da galera que são 100 anos atrás, né? 1988 foi? O quê? A Lei Áurea, né? Não, 1888. 1888. Então tem 120, isso mesmo. É 1888, tem 120 anos. Por aí. 88, 130 anos. Por aí. Aí você conta 130 anos. Você botando uma média de idade. Você tem que contar lá de trás que a galera vivia mais também. Só que vivia mais a galera que tinha era os fazendeiros, que o moinho do boi do melhor, e eles viviam menos. Entendeu? A descendência deles aqui hoje é a mesma, porque é muito difícil você nascer numa família pobre e você alcançar algo. É difícil, cara. É muito difícil. Então esse pobre já é neto do outro pobre, bisneto do outro, tataraneto daquele lá. Né? Não, isso é, porque a gente tem uma questão de que acha que, por exemplo, as condições são as mesmas para todos, quando não são. Não existe, cara. Não existe condições. A luta pela educação, pela condição de coisa, tem que ser uma luta constante, porque as condições não são. Hoje melhorou um pouco, graças ao incentivo de criação de universidades no interior, a criação de escolas, programas sociais que puderam deixar crianças na escola. Aí está mudando um pouco, mas ainda mas assim, mudando o seguinte, criando mais oportunidades, mas mesmo assim ainda não é a mesma coisa. Não, eles não acabam com o problema. Não, é paliativo. Não, no caso é um passo, né? Sim. É um passo. É um passo, é uma evolução. Ainda precisa melhorar muito. Isso é questões muito macro. E nessa questão você pega, por exemplo, a ideia de que não, é só estudar, só se esforçar, você chega lá. Só que às vezes só se esforçar, não dá. Porque você, por exemplo, por mais que você vê, nessa pandemia a gente viu a situação de muita gente, por exemplo, como chegava, que não tinha condições de acesso à nem internet, nem nada, quantas pessoas saíram da escola, tudo mais. Você tem a questão, por exemplo, social. Então, tem até um rapper, que é o MV Bill, que ele fala numa entrevista com o Serginho, de que a mãe dele se sentia melhor quando ele trazia dinheiro para dentro de casa do que os boletins. Eu vi, isso é a realidade de muita gente. Tem muita gente que é necessário ter algum... por mais que queira, a fome fala alto. Então precisa comer. Então, você estuda com a barriga vazia. Exatamente. Não tem como você estudar com a barriga vazia. Mas que você se esforce. Mas vai ter uma hora que a barriga vai pesar e você vai ter que trabalhar. Você vai ter que correr atrás do Vai ter que correr outra coisa. E por isso que existe uma defasagem muito grande das escolas. Com os programas sociais, muitas crianças puderam ir para a escola porque já a ajuda que elas traziam para dentro de casa, os programas sociais já estavam ajudando. Então você tem, por exemplo, agora o fim de um programa social para começar um outro de incertezas, onde muitas famílias estão desempregadas e tudo mais e precisam desse rendimento. Aí tem gente até que diz, não, mas tem gente que ganha e não precisa. Sim, por mais que tenha pessoas desonestas, que existem muito, mas a quantidade de pessoas que realmente precisam é maior. Vão ficar sem. Isso.
que vai, aí então vai piorar a galera mesmo que precisa. É o cara tirando Imagina hoje, por exemplo, um gás de cozinha. Qual é o preço que está? Me diga uma pessoa que está desempregada a condição de comprar. Ou compra comida ou compra gás de cozinha. É complicado. Tem uma reportagem de uma fatalidade que foi no sul, eu não lembro qual foi o estado. A mãe, com um bebê recém-nascido, 6 meses, morreu queimada porque estava cozinhando. Eu vi, não dá tempo também. Novela. Eu não assisto TV aberta, eu só assisto essas coisas que o cara vai assistir o que quer. Tem internet, né? Vou estudar e tal. Mas eu estava na casa não sei de quem, estava passando da tenda, e a tenda estava descendo o pau, por quê? Porque a mulher tinha saído e tinha deixado uma vela, não foi? Não foi a criança não que morreu, foi a mãe que morreu cozinhando na vela. Ela tinha um álcool que coloca, aí o álcool pegou nela e queimou. Aí ela foi socorrida. O caso que não tinha dinheiro não do tinha botijão. dinheiro do botijão. Aí a mãe morreu. Foi isso mesmo. Morreu, e aí, cara, de quem é a culpa? Quem é a culpa? Aí ficou a criança sem a mãe, e era mãe solo, porque não tinha, é mais um que os pais fogem, né? Aí vai ficar para a família na situação que estava, sem comprar gás. Ou compra gás ou compra comida. Tem todas essas relações, né? Aí vai com o orfanato, e aí a história. Isso vai ser quem na vida? Não, até justamente, nada impede que ela seja alguém na vida. No caso, nada impede o seguinte, quando a gente diz fosse de vontade. Mas isso vai depender muito das oportunidades que ela vai ter. Então é preciso investir na educação tudo mais para dar oportunidade para essas crianças. Sim. Essa questão. O futuro que ela quer depende dos investimentos. Para ela ter a oportunidade de ter um futuro melhor depende desses investimentos. Como várias crianças hoje no Brasil precisam. É de investimento. Que é para elas poderem serem alguém. Agora, além disso, depois dessa fase, é o estruturamento para receber essa galera no mercado de trabalho. Que é preciso ampliar. Aí como é que amplia? Melhorando o comércio. A gente hoje está num sistema de commodities que ele ferra muito nossa economia. É por isso que o dólar está lá em alta. Você tem um governo sem plano financeiro. Você tem uma questão de que do preço associado ao petróleo, o preço do petróleo associado ao dólar, que isso não é culpa desse governo, é do anterior, que é Temer, que foi quem associou, só que entretanto ele falou tão mal, mas até hoje nunca fez nada para desassociar esse preço. Tem como? Tem como, mas no caso ele vai ter que passar, barrar a Petrobras, que seria para ter independência, né? Tem que ser através de medida também, aprovado no Senado e tudo mais. Mas seria fácil, porque hoje na visão política, da situação política hoje, é uma guerra entre o Senado, com o Bolsonaro, com o STF, a nível eleitoreiro e a nível como é que se diz, judicial, seria, social no caso, seria viável, porque muita gente, muitos deputados ali, os senadores iriam também, e o STF, justamente pensando nessa questão das famílias sociais e tudo mais, aprovaria. Não seria difícil essa aprovação. Entretanto, qual é o problema? O empresariado. Porque aí, o que acontece? Se a Petrobras ela baixa o preço do combustível abaixo do dólar, as outras empresas internacionais dos outros países, como é que vão vender a gasolina, gás aqui? Se aqui o preço da gasolina nacional é mais barato. Aí é ruim para eles, entendeu? Como é que funciona? Aí eles querem manter esse vínculo. Querem manter esse vínculo de coisa. Mulher, aí quem paga não. Quem paga não. Ainda tem a cara de pau de dizer que é a culpa dos governadores, cara do CMS. Pô, então, aí o buraco é bem mais embaixo. Tu falando aí e Valmir estava lembrando, cara, o que tu falando da gente dar oportunidade de você, da capacidade do estudante ser a mesma do cara que quer, por exemplo, que é favelado, o cara que mora no centro, né, na região central, digamos assim, de uma família que tem condições. E aí eu lembrei da cota racial, da cota racial. Que o governo quer tirar a cota, é contra a cota racial. Peraí, quando eu fui trabalhar essas ideias, espera aí, por que é contra a cota racial?
Aí eu fui entender direitinho, cara. Eu disse, peraí, mas para você banir a cota racial, você teria que dar educação pública, pelo menos a nível da particular. Aí todo mundo competia legal, competia por igual. Né? Porque dizer que um cara que estuda no colégio da Ação, ele conceito que estuda na escola particular, por sinal é muito boa. Comparar o cabo que estuda, que foi o cabo que o conhecimento, digamos assim, né? A capacidade, o cabo que estudou no estadual, não necessariamente que tem que ser, tá entendendo? Mas se você for para números, as oportunidades lá do outro lado da escola de baixo foi muito mais. Se você botar o juiz para fazer um vestibular, com certeza o outro tem mais capacidade, cara. Justamente o sistema público que não dá o ensino justamente para você competir. Essa é a diferença. Porque assim, cotas raciais você também tem que especificar qual tipo de cota. Porque cotas raciais, se for dentro das universidades, como acontece, elas são raciais sociais. O que acontece é o seguinte, a escola por muito tempo se debateu sobre a universidade pública, justamente porque um aluno que faz escola particular, os pais têm condições de botar ele em cursinho pré-vestibular, tem condições de pagar um curso de inglês. Por exemplo, você terminou o ensino médio, o que você sabe de inglês? Você teve disciplina de inglês, não teve? Aí vai dizer que foi a mesma que eles tiveram lá? Entendeu? Tem essas questões. Porque eles não vão estudar só na escola, eles fazem um cursinho para isso. Então você tem várias coisas que ajudam ele. Então eles não precisam se preocupar com comida. Então tem o que vão comer. Então tem essas características. Então eles têm mais tempo de dedicação de estudo. Diferente para um estudante de escola pública. E se a universidade é pública, ela não devia dar a oportunidade para as pessoas que menos têm condições? Sim. Exatamente. Aí surge a cota social, que é os 50%. Então 50% das vagas são destinadas a pessoas que são estudantes de escola pública. Essa é a cota social. Aí 50% é ampla concorrência, disputa tanto pública quanto particular. É ampla concorrência, todo mundo está ali. Mas ainda assim é 50%. Então, numa paridade entre quem na escola particular e pública, está ali numa paridade muito massa. E dentro da cota social, existe a cota racial, que são os 10%. Não são 10% de 100%, são 10% dos 50%. Esqueceram assim, no caso. Isso. Aí, isso, seriam 5% total. Mas aí você tem, por exemplo, porque é obrigatoriamente ter que ser estudante de escola pública e negro. Então é racial. São as duas cotas que se juntam. Então você tem, por exemplo, uma turma de 40 alunos numa universidade, numa pública, vamos dizer assim. Então, 20 alunos desse são cotistas e 10% de 20 vai dar quanto? 2. Então, dois negros estão garantidos ali. Então, uma turma de 40, se até a garantia de 2 negros, é justamente uma garantia de espaço. É essa questão de espaço. A cota racial, ela desenvolve a partir do espaço. Porque foi-se entendido que, por mais que houvesse a cota social, ainda a participação de negros era muito mínima. Que é como você vê refletido, por exemplo, na escola. Quantos professores negros você teve? Quando você vai numa universidade, quantos professores... aí é que dificulta mais. Quantos professores negros na universidade as pessoas têm? Aí tem essa questão. Então, para ter um espaço maior, para garantir que existem negros também, porque 50%, mais de 50% da população é negra. Então, garantir que 2 negros numa turma de 40 estejam lá formando e garantindo, é uma questão de ocupação de espaço. Tanto é que por isso se debate outros tipos de cota, como cota para trans, essas coisas, que é para diminuir a questão preconceitual, porque ainda existe o preconceito. Além da questão social, ainda vem a questão do preconceito de espaço. Algumas pessoas não são aceitas em determinado espaço. Então a cota serve para garantir que vai ter uma pessoa dessa naquele espaço, garantir que exista uma pessoa que represente. Sim. Então é a representatividade. Não é só uma social, juntamente com representatividade. Essa é essa noção desses espaços. Então quer dizer que tem a cota do baixa renda também, digamos assim. Não, a cota é de baixa renda. Toda ela. É toda ela. Aí o de cor entra nela. Entendi. Que é como se fosse um requisito. Por exemplo, desses 50%, desses 20 alunos, 2 só tem que ser negro. Aí nesse caso o Bolsonaro era contra a cota, esse que entra do negro ou essa de baixa renda?
Eu sou contra. Não, o Bolsonaro. Bolsonaro, no caso, é contra racial, né? Só racial, é só essa que entra no racial. Isso, só porque ele é um dos ignorantes que não entende como é que funciona a cota. Porque acha porque passou na cota o cara é burro. Não, é só uma questão de representatividade, é garantir que tem dois ali. Porque até pode ser que o seguinte, os dois negros que chegou lá tirou 10 também, mas estavam como cotista, então entraram lá. Entendi. Entendeu? Porque a vaga destinada a ele. Eles só sobem para as outras vagas quando tem outro que tirou uma nota maior. Aí entra para outra concorrência. Sim. Aí não precisa, no caso tá ali a garantia. Entendi, cara. Velho, o buraco é bem mais embaixo de novo. E ficava conversando desse jeito. Olha, tô aqui só aprendendo, cara, aqui, vou mentir. A verdade é essa, cara. E como você, mais em relação à política, cara, o que é que você, o nosso cenário político do nosso Brasil, a nível federal, cara? Você não tá, cara, tá satisfeito. Então, o cenário político é muita coisa para se falar. Muita coisa para se falar. Mas se quiser falar, não, você conta aqui isso. Tem um minuto, se não quiser falar. Não, quero falar. A questão é que eu não sei por onde começar. É muita coisa. Que hoje a gente tem, por exemplo, tem a questão do dualismo, né, esquerda-direita, que muita gente não sabe nem definir quais são o que são conceitos políticos que você tem, por exemplo, a direita, qual é o pensamento da direita. Aí você tem o liberalismo, qual é o pensamento do liberalismo? Você tem a esquerda, qual é o pensamento da esquerda? Você tem o socialista, qual é o pensamento econômico do socialista? E são esses conceitos. Então, por exemplo, tem coisas que convergem. Por exemplo, um liberal, normalmente ele é de direita. Só que a diferença dele é porque ele acredita na questão da liberdade individual. Então, ele quer que exista uma liberdade individual. Então, ele luta, por exemplo, por reconhecimento da LGBT, pela legalização do aborto, tudo mais. Mas só que o pensamento econômico dele é de direita. Qual é o pensamento econômico de direita? É aquela pessoa que acredita que as empresas devem pagar menos impostos, que acredita que os impostos ele deve ser igualitário. Por exemplo, todo mundo vai pagar igual. No caso, quem ganha menos vai pagar a mesma coisa de quem ganha mais. Defende essa ideia. Defende uma questão econômica aberta de mercado, que é a questão do, como é que se diz, do livre comércio. Vem essas questões. E justamente pregando a questão do individualismo. Ou seja, cada um tem a mesma oportunidade. Então, todo mundo tem essa mesma capacidade. Já, por exemplo, o pensamento econômico de esquerda é um pensamento econômico voltado para o social. No caso, acredita que o governo ele deve agir em espaços econômicos. Por exemplo, tem uma empresa pública, como é o caso do Correio, tem a Petrobras, são investimentos de esquerda. Já na direita, ela vai acreditar que as empresas devem ser unicamente privadas, não existir empresas públicas. Acredita, por exemplo, no SUS, por exemplo, que é função do Estado garantir saúde. Já o direita, o mais conservador, o liberal, ele vai acreditar que cada um tem que pagar pela sua própria saúde, que vai sair mais barato. Uhum. Entendeu? Seria bom, não é? O cara pagar. Mas pagar quem são os que tem, né? Exatamente, esse é o problema. Tem, Você tem países que têm esse sistema, por exemplo, os Estados Unidos. Os hospitais lá, a maioria são particulares. Agora, no governo Obama, foi que se criou alguns hospitais públicos. Não existia. Não existia. Aí todos são privados. Aí o que acontece? Tem pagam um seguro de saúde e tudo mais. Só que é muito caro. Então, por exemplo, para quem está desempregado, não tem condições. E aí, como é que vai? Teve uma dor no braço, como é que vai fazer? E aí, como é que fica? Exatamente. Aí, em muitos cantos existem as clínicas beneficentes, né? Que atendem os pacientes e tudo mais, mas sempre tá faltando alguma coisa, não tem equipamento e tudo mais. Mas, em caso de não precisar de uma cirurgia. Quantas cirurgias? A gente tem muita gente precisando de cirurgia na fila do SUS. Mas quantas pessoas o SUS atende também? Tem essas características. Quantas pessoas não conseguiriam pagar uma operação dessa se não tivesse sem plano? Verdade. Porque estão desempregados, outra coisa. Tem esse problema. Por exemplo,
você vai para um hospital americano, você tem que pagar, você tem que ter o plano e você paga muito caro. Uma vacina, tudo mais você paga. A vacina agora da Covid está sendo distribuição gratuita pelo governo. Mas só que qualquer outra injeção você tem que pagar um corte, um curativo, você paga a ambulância para você chegar lá, você paga. Tudo isso é fretado, então tudo você paga. Então como é que alguém pobre vai ter acesso a essas coisas? Então é preciso preciso o governo atuar nessas áreas. Por isso que eu me considero alguém de esquerda, porque eu acredito na importância. Por exemplo, escolas. Lá nos Estados Unidos já existem escolas públicas, mas imagina se as escolas todas fossem privadas. Quantas pessoas iriam? Verdade. Aí ficava difícil. Ficaria difícil, se não houvesse a educação pública. Por mais que ela seja defasada, mas ela é extremamente importante. E por isso o investimento dela é muito importante. Então, essas ações questões que o governo tem que fazer. Então, é questões de direita. O governo que tem que fazer. Entendeu? Entendi. Aí são obrigações. Aí por isso esses pensamentos, que são pensamentos econômicos. E tem mas isso, o de esquerda ainda, que aí no caso tem o centro-esquerda, que, por exemplo, é uma galera que acredita que o governo tem que agir, mas existe também, tem que ter o incentivo privado. Sim, tem as duas mãos. Isso, exatamente. Aí tem... Esse é o pensamento de centro-esquerda. Isso, o centro-esquerda. E o centro-direita. Que não é o extremo, né? O centro-direita é justamente o pensamento tudo privado. Entendi. Não, no caso, não, perdão, o centro-direita, o pensamento dele vai ser pensado também dentro desse centro, que no caso, algumas coisas tem que abrir mão. Vamos pensar nos Estados Unidos. Hoje, ele passou por muito tempo pela centro-direita, que são muitos governos. Aí você tem, por exemplo, a junção de órgãos públicos, que existem órgãos públicos, e o privado. Mas é um pouco, tipo escola, tem algumas escolas públicas, universidades são pouquíssimas públicas, mas existe essa coisa. Quer dizer que então, o centro-direita e o centro-esquerda eles já têm um pensamento ali meio parecido. Isso, a diferença é a questão do mercado. Que aí como é que opera o mercado? mercado? Só que os extremos que bate de frente muito. Isso. Né? Que aí, por exemplo, ele pode até pensar na empresa pública, mas isso são pensamentos que vai depender muito de quem está falando, né? Sim. Porque como o centro está dialogando sempre com os dois, aí vai para esse pensamento, né? Por exemplo, eu posso concordar com a questão da escola, mas eu já não concordo com a questão da saúde. Porque eu acredito que seja essa a questão. Por exemplo, eu acredito na escola pública, acredito na saúde, mas já não acredito na cota, que é uma obrigação, a cota social. Sim. Todo mundo tem que disputar igualmente. Aí vai no que você acredita. Para banir a cota, o que seria feito? Para banir a cota. Teria que dar suporte social para os pobres e pronto. Que não chega. Não, no caso, como eu sou de esquerda, eu acredito que a função do Estado auxiliar essa ascensão do pobre. Com certeza. Porque sozinho é impossível. Com certeza. Então, aí eu fico me perguntando, como eu um pouco fora assim, do movimento político, aí eu fico pensando, mas eu penso desse jeito aí, cara. Então, se eu fosse um ativista, eu seria um centro-esquerda. Isso, centro-esquerda. Entendi. Aí, no caso, você procuraria, por exemplo, políticos dentro dessa área que engajariam por esse mesmo pensamento. É a ideia do centro, da questão política, né? Por isso, não é partidos, por exemplo, porque muita gente acredita, por exemplo, o PT é esquerda e vamos dizer, o PL é extremo direita. Aí atribui essas características. Mas a maioria dos partidos são voláteis. O PT isso mesmo. Até porque você não governa sozinho. Então quer dizer que tem gente do PT que tem pensamento. Tem gente do PT de pensamento um pouco centro-direita? Tem muito. E o até extremo? O Lula, por exemplo, ele é centro-esquerda. Por quê? Porque ele atuou, ele fez muitos programas sociais, mas ao mesmo tempo ele desenvolveu muito mercado nacional, o mercado privado. Sim. Por exemplo, ele deu isenções para fábricas como a Ford e tudo mais. Então ele investiu nessa ideia de preço. É isso aí, o papo gostoso, descontraído, legal mesmo. Da hora, a gente fica aqui conversando, a gente estava aqui continuando, porque da hora eu fico concentrado, né? Quando eu quero aprender, meu amigo, eu me concentro pra caramba.
Então, cara, é isso, galera. Agora a gente conversou aqui com o nosso amigo Tayan. Tayan, antes de finalizar, eu queria saber o que, é que você está achando desse, que não deixa de ser um projeto social, né? Esse podcast na nossa cidade que não existia, cara. Fala pra mim, como é que, cara, você de fora vendo esse podcast e agora vai ter a visão de dentro. Eu estava assistindo alguns podcasts, desde que foi indicado, é muito massa o podcast, esse projeto. Eu estava assistindo do Romildo, que quando ele fala da questão da poesia e tudo mais, é muito bom. O do Jobson também, que aí o Jobson falando dos projetos sociais do Conselho, que é muito importante sobre a questão do garapão, né? Até matou a curiosidade, por que o nome é garapão. Não sabia? Não sabia não. Fiquei sabendo no podcast. Engraçado, porque eu também não sabia. E foi botar um apelido pejorativo, né? Pra zoar, de Guará, mas como Jobson é um gênio, pô. Jobson quebrou isso aí, esse paradigma de chegar nele como uma agressão, né? Aí botou Guarapão. E aí vai ficar mais bonitinho, botou Guarapinha. Que é os pequenininhos. Aí assisti também o do Jefferson. Jeff é madeiro. Ali foi massa. Gostou demais do Jeff. Galera, esse podcast que ele tá falando aí, tem vários aí que a galera não assistiu ainda. É isso aí. Comentem aí, deem sugestões. Falem em alguém que vocês querem que chame da cidade. Ué, chama fulano. Eu chamo. Se ele quiser vir, tá dentro. Se ele não quiser vir, eu sou um amigo do mesmo jeito. Entendeu? Dá sugestões, né? E curte, compartilha, mostra aí, principalmente para essa galera do Nordeste aí, os que estão para as bandas de São Paulo, para eles entenderem como é que é a realidade do povo do interior, né? Mas aqui tem de tudo, tem muita coisa boa. Gente, eu estou mostrando as coisas boas daqui, tá bom? E é isso aí, meu amigo. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus que nós acreditamos é o mesmo. Não que se você fosse diferente, era do mesmo jeito, cara, mas positividade para você, sucesso na sua vida, tudo de bom na sua vida, é o que eu desejo. De verdade. Foi um prazer de reencontrar na vida e você participar desse projeto que vai ficar gravado aí com o nosso. Isso aqui vai virar uma relíquia quando a gente fosse embora daqui. Que está assim, tá sendo documentada um pouco da história do Bom Conselho atual. E a gente também vai começar a filmar mais a cidade de novo. Mas por enquanto o podcast está pegando aí, vamos embora. Galera, muito obrigado. Se quer assistir até agora. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu? Tchau, tchau.